Em entrevista ao jornal O Globo, o comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, disse que a nota endereçada ao presidente da CPI, Omar Aziz, foi um alerta às instituições. Após a divulgação do texto, o senador afirmou que o Ministério da Defesa pode fazer 50 notas contra ele e rechaçou o que chamou de intimidação. Sobre essa declaração, o chefe da Aeronáutica falou que só haverá uma nota e admitiu o tom firme do documento. Carlos Almeida Batista Júnior entende que Omar Aziz fez um ataque à instituição militar. Segundo ele, as Forças Armadas não têm intenção de proteger ninguém que está à margem da lei. Eu estava comentando que a emenda saiu pior do que o soneto, né? Porque ele é questionado em determinado momento e ele fala: homem armado não ameaça, não existe isso. Nós não vamos ficar aqui ameaçando. O que isso quer dizer? Que homem armado não faz ameaça. Quer dizer, se for para fazer alguma coisa, faz direto. Foi assim que foi compreendida essa declaração. E é uma hipótese que ele não descarta na própria entrevista. Ele nega que tenha ameaçado, porque afinal não se ameaça, se faz quando você tem as armas. E era esse problema que eu tinha apontado ontem no programa, inclusive. Tem um momento lá que ele é questionado diretamente a respeito de golpe. Ele responde assim de uma maneira protocolar, como se diz. As Forças Armadas continuam com o seu princípio legalista e de acatamento à Constituição. Mas vocês sabem, né, que eles fazem umas interpretações aí do artigo 142, né, se eu não me engano. Então, assim, ele só fala aquela coisa genérica. Ele não fala não vai ter golpe. Ele não dá essa tranquilidade, porque o bolsonarismo vive também nesse alimento de conflito da insinuação de que isso pode acontecer se começarem na compreensão, né? Porque eles compreendem, na propaganda bolsonarista, se atacarem aquelas pessoas diretamente envolvidas com o governo. Tanto que na nota do Ministério da Defesa, né, que é parte do governo Bolsonaro, junto com esses comandantes das Forças Armadas, inclusive da Aeronáutica que deu a entrevista, se fala de que não vai ser aceito ataque, não serão aceitos ataques levianos. E ele fala de novo a respeito da declaração do Omar Aziz, presidente da CPI, omitindo a declaração. Comentei ontem no programa. Ele omite, distorce e simplesmente reage a uma declaração etérea, fantasiosa, que eles criaram na cabeça, talvez até por déficit cognitivo. Eu não afasto essa hipótese. Eu acho que tem questões morais aí que estão bastante claras também, né? Uma certa imoralidade de fazer uso político da instituição, das Forças Armadas, como eu disse 3 meses atrás nesse programa, que iria acontecer após a troca de comando. Aconteceu com essa nota. Mas também tem um déficit cognitivo, porque o que o Omar Aziz falou, a gente mostrou ontem o áudio, se quiser resgatar aí, produção, fica à vontade, não sei se vai dar tempo, mas ele falou, eu tinha até anotado no Twitter, para pegar aqui as palavras certas, o Omar Aziz disse que as Forças Armadas, e ele ainda fala assim, os bons deviam estar muito envergonhadas com o envolvimento de militares do lado podre das forças em falcatruas do governo. Você sabe que a palavra falcatrua, ela nem sequer quer dizer necessariamente um crime. Falcatrua é o ato ali de você ludibriar ou tentar enganar alguém. E a gente está lidando com o general Eduardo Pazuello, que foi alvo, inclusive, de uma ação aí da Procuradoria, do Ministério Público Federal, né? Mas eu gosto de falar do nome específico para as pessoas não entenderem que é a PGR, porque não é a PGR do Augusto Aras. Essa foi omissa, motivo pelo qual foi necessário criar a CPI. Então é a Procuradoria lá do Distrito Federal. O general Eduardo Pazuello foi isso, um sabotador do combate à pandemia. É isso que está sendo dito lá, nas palavras técnicas do Ministério Público Federal. O tenente-coronel Blanco foi o sujeito que levou um atravessador para o chopp casual, na expressão do Roberto Dias, lá num restaurante do Shopping Brasil, num happy hour depois do expediente dia de semana, enquanto morriam milhares de brasileiros. O servidor do Ministério da Saúde estava lá tomando seu shopping tranquilamente, não tinha mais nenhum trabalho para fazer, estava recebendo ali um sujeito para quem ele comentou que iria lá e tal, mas ele nem sabia de nada, imagina. Aí o sujeito vai, leva o atravessador, depois o atravessador está lá no Ministério da Saúde no dia seguinte. E você tem aí todo esse escândalo por causa do relato também de pedido de propina feito pelo Roberto Dias. Então você tem militares ali
e há outros aí na pasta, Secretaria Executiva, do qual eu estava falando agora há pouco, e militares envolvidos aí num enredo muito ruim, né, em que, no mínimo, uma avacalhação, uma falta de aresta moral, de compreensão institucional, já está nítido. Então o Omar Aziz faz uma crítica, pode ser uma crítica mais dura, mais forte, um pouco mais pesada. Agora daí, as instituições que têm o poder de fogo literal, que têm as armas na mão, fazerem esse repúdio, omitindo a declaração dele, distorcendo o seu sentido, gerando um clima de preocupação no ar, depois das trocas de comando feitas pelo presidente, que tinha um interesse eleitoral, para além do interesse, claro, de sustento dele no poder, de sobrevivência política, mas o interesse eleitoral de posar para a população que as Forças Armadas estão do lado dele. E é isso que esse pessoal está fazendo. As declarações cheias de amostras, né, desse déficit, elas são absolutamente lamentáveis. Tem um determinado momento que ele fala da CPI, ele finge ali que não quer falar nada, mas aí ele tem um momento que ele solta assim, aquilo lá é investigação, o povo tem de responder. O que é isso? O comandante da Aeronáutica falando que o povo tem de responder se aquilo lá é uma investigação ou não. É uma investigação parlamentar. Está previsto na lei possibilidade de criação de uma comissão parlamentar de inquérito. São senadores eleitos, goste deles ou não. Há vários ali que eu critiquei ao longo dos meus 18 anos como colunista e continuo criticando, cobrando investigação. Você tem Renan Calheiros de um lado, alvo de 18 inquéritos, você tem Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, do governo Bolsonaro. Imagina se o Bolsonaro dissesse em campanha que ia botar na liderança do governo dele só gente do Centrão, entre eles Ricardo Barros, delatado na Lava Jato, alvo de inquérito por contrato no Ministério da Saúde, e Fernando Bezerra Coelho agora indiciado pela Polícia Federal. Então vem com essa história de que são os bonzinhos contra os malvados, tudo conversa fiada, a começar pelo Flávio Bolsonaro, que estava lá na CPI hoje, embora não seja membro, como eu disse, denunciado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Todos tentando se proteger, porque o poder da foro privilegiado, da caneta, poder de barganha, permite essa articulação. Então o sujeito, comandante da Aeronáutica, se meter nisso tudo aí, com essas declarações rasteiras, truncadas, dando margem a várias interpretações e insinuações, é tudo que o Bolsonaro quer. Que ele quer afetar daquele que representa o espírito militar contra o establishment. É como se ele não tivesse abraçado com o Dias Toffoli e nomeando para o Supremo Tribunal Federal o ex-assessor do homem do PT no STF. É o André Mendonça, era assessor do Toffoli. Então é tudo conversa fiada para militantes. Agora é grave, institucionalmente, que os comandantes e o ministro da Defesa se posicionem dessa maneira absolutamente inaceitável.